João capítulo 12, versos 37, o tema da mensagem é o coração endurecido. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, só um pouquinho mais baixo aqui, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Até aqui, Senhor, ensina-nos a entender o que é a glória dos homens, o que é a glória de Deus. Ensina-nos, ó Deus, a ter um coração maleável e cristão, e não um coração endurecido. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que embora tivesse feito tantos sinais, não creram nele. Embora Jesus tendo feito tantos sinais em Israel, o próprio livro de João relata que, se fosse colocar todas as benfeitorias que Cristo fez, não haveria biblioteca no mundo para colher os livros, tamanho foram os seus atos. Mas a Bíblia diz que, embora tivesse Jesus feito tantos sinais, não creram nele. Por que isso acontece? Até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje. Por que isso ocorre? Por que ocorrem ainda esses fatos? Por que as pessoas não creem em Deus? Por que a Bíblia ela é tão combatida pelo mundo? Ela é tão combatida e tão ao mesmo tempo... Ontem eu estava lendo, e é importante nós salientarmos isso, irmãos. Eu vou falar uma coisa, que a mídia está tentando jogar o povo contra as religiões evangélicas aqui no Brasil. Preste bem atenção nisso. Principalmente a mídia escrita. Esses dias eu ouvi dizer que um grande apresentador de televisão começou a falar mal contra extremismo religioso no Brasil, e o que dá a entender-se contra principalmente a linha evangélica. Eu estava vendo ontem uma revista, até quero ver se eu compro ela, eu não assino essa revista, dizendo que está se levantando um extremismo religioso no meio evangélico. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: mentira do diabo. Isso é uma mentira. Eu convivo com igrejas, eu vejo que, infelizmente, nós estamos surgindo muitas igrejas no Brasil, porque a lei e a Constituição brasileira permite isso, e infelizmente, nessa permissão que existe do nosso país, as pessoas poderem colocar na cabeça delas que elas são padres, que são pastores, são bispos, ministros, seja lá o que for, e ela abriu uma igreja, ela constituiu uma igreja, ela abriu uma ata, abriu ali uma diretoria, ela
regularizou diante dos órgãos competentes, ela é uma denominação. Essa a Constituição brasileira permite. Então, eu também concordo que deveria ter algumas regras um pouquinho mais rígidas para as formações de igrejas. Eu penso assim, eu defendo essa tese, porque infelizmente, mas é bíblico, no meio de ovelhas surgem lobos. E o que tem muitos lobos hoje no meio de igrejas é impressionante. Homens e mulheres que, usando a palavra de Deus, querem arrancar dinheiro de vocês, se aproveitar de repente da fé das pessoas e surrupiarem benefícios pessoais. E isso, infelizmente, ocorre muito no nosso país hoje. Na realidade, as pessoas elas não querem aprender um evangelho puro e genuíno. Elas gostam, com todo respeito, me perdoe o teor da palavra, de ser enganadas. Muitas pessoas, o povo em si, elas gostam de ser enganadas. Elas gostam de ser enganadas. Tem testemunhos que eu concordo que são testemunhos cristãos e outros testemunhos que você fala, meu Deus, eu não sei se isso realmente de fato ocorreu. Cria-se até uma dúvida dentro da gente, de a gente ver algumas coisas na televisão, ouvir pela rádio, e de repente é só uma gritaria. Porque eu acho que no tempo de Jesus, meu ponto de vista, não era assim. Você não vê na Bíblia Jesus, o que aconteceu? O que aconteceu? Jesus não fazia isso. Me perdoe, a Bíblia diz que eu tenho que ser imitador de Cristo. Jesus até falava para a pessoa, fica quieto, não fala nada que eu fiz para você. A pessoa ia lá e tagarelava, falava, ele me curou. Quem curou você? Eu não sei. Uma das coisas mais lindas que tem é o cego que diz assim, olha, quem me curou foi um homem chamado Jesus. Mas o que ele fez? O que ele fez, eu só posso dizer uma coisa para vocês, era cego. E agora estou enxergando. Isso para mim é testemunho. Agora, o que eu ouço muito hoje no meio religioso é uma gritaria. Me perdoe, é muita gritaria. O quê? O que foi? E isso é nada mais do que eu querer trabalhar na sua mente, uma coisa impactando a sua mente. Não, aqui que foi? Foi aqui mesmo! Então, a gente vê muitas coisas que eu, como pastor, tem hora que falo, Deus amado, onde nós vamos parar? Né? A gente vê, como eu disse para vocês, cantores gospels se aproveitando de momentos, se aproveitando, blim, 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 viu? Vocês gostam de repente de ouvir alguns cantando, mas pergunta quando que é para eles virem cantar numa igreja, viu? Blim, 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 blim. Tem alguns que amam a Deus, amam a obra do Senhor, Jesus é maravilhoso, mas para vir cantar aqui uns 4 hinos para vocês, eles vão cobrar no mínimo uns 15 mil, viu? 15 mil reais para cantar 4 hinos. Imagine você indo em cada igreja, uma vez por semana, uma vez por segunda, terça, quarta, quinta, cobrando 15 mil para vir cantar. Isso porque diz que é um adorador de Deus. 15 mil reais por dia para cantar. Para mim cantar um hino, 15 mil. Cantei 4 hinos, dividido por 15 mil dá quanto? Só para cantar o hino. 3.500. Mais 3.500. Mais 3.500. E você, Então, o povo cristão hoje precisa de um amadurecimento. Na verdade, o que está faltando são pregadores que preguem a palavra e pessoas que queiram ouvir verdadeiramente a palavra e não serem enganados. Agora, falar que nós estamos vivendo um extremismo religioso, falar que é igreja evangélica está querendo criar baderna, querer matar os outros, isso aí é uma vergonha da mídia, principalmente a escrita. Jornalistas que não têm noção do que estão escrevendo, vocês podem criar um problema sério nesse país. Recentemente houve a agressão a uma senhora que, se não me falha a memória, ela pertence a uma instituição, eu não sei se era Mãe de Santo, que foi no Rio de Janeiro, e ela foi agredida, ela e a neta. A mídia quis colocar essa culpa sobre os evangélicos. O que elas não sabiam, que a família daquela menina era frequentadora de uma igreja evangélica. Um jornalista detonou com um pastor na rádio. Ele detonou ao vivo, usando palavras de baixo calão. Esse jornalista hoje, vocês podem pesquisar o que eu estou falando.
está sofrendo de depressão. Saiu nas redes sociais, ele foi apresentar um jornal, ele não conseguiu apresentar o jornal. Ele entrou em estado de depressão profundo. Tá? Agora, nessa semana está na mídia. Ele detonou com um pastor na rádio, ao vivo, usando palavras do mais baixo escalão. Ele detona com o pastor. Posso até falar que o pastor que ele detona, o pastor Silas Malafaia. Se eu falar para você que o pastor Silas tem hora que ele extrapola, no meu ponto de vista, extrapola assim. Tem hora que a maneira como ele fala, agride. Mas eu não posso negar que ele é um grande homem de Deus. Não tenho como negar isso, jamais. Como eu também posso ter meus defeitos, posso ter meus problemas, que preciso me corrigir, e é bom que de vez em quando alguém fala, pastor, não vai por esse caminho, pastor, cuidado com as maneiras, é importante isso. Mas esse jornalista arrebentou com o pastor, foi muito triste o que ele fez, acusando a igreja evangélica por citação religiosa. Mentira, a igreja evangélica não está citando ninguém. Vejam o que uma parada fez em São Paulo, detonando com a nossa crença, com a nossa fé. Recentemente a moça veio de novo na mídia dizendo que foi espancada e dizendo que foi religiosos. Não tem provas. Os evangélicos são um povo ordeiro. Cada um tem uma maneira, como eu falei, alguns, infelizmente, por falta de conhecimento, é induzido por pessoas que não têm um princípio cristão forte. Como eu falei aqui, alguns testemunhos, o senhor não acredita que os testemunhos de muitas igrejas são verdadeiros? Eu creio que sim. Eu só acho que muitas vezes é feito algum sensacionalismo humano, que eles têm que aprender. Eu acho que nós, como pastores, um pastor, um padre, ele tem que ter equilíbrio. Mas eu não posso ir contra uma igreja ou contra um pastor, porque estão pregando a palavra de Deus. Eu tenho que falar com vocês, com o povo que está me assistindo. Não importa a sua igreja, se é católico, evangélico, fique atento. Ah, pastor, minha igreja faz cada absurdo, mas eu tenho que ficar lá porque o pastor disse que se eu sair de lá o diabo vai me pegar. Mentira, o diabo não vai pegar ninguém, porque você é livre, comprado pelo sangue do Senhor Jesus. O seu pastor, o seu padre, quem for, prega a palavra de Deus e fala sobre Jesus, fala sobre o Espírito Santo, conforme está na Bíblia, você está numa excelente igreja. Mas se ele não prega o que está na Bíblia, ele distorce o que está na Bíblia, ele só fala de recursos financeiros, ele é cada dia mais rico, e a igreja onde vocês convivem, cada dia mais pobre. Você entra no banheiro da sua igreja, não tem um papel higiênico. Saia, procure uma igreja que pregue um Jesus Cristo vivo e um Jesus Cristo que liberta, que cura. Ah, mas ele disse que se eu sair o diabo vai me pegar. Mentira, diabo, Satanás não tem poder e não tem força sobre a vida de ninguém. Quem tem poder, quem tem força, quem é vitorioso é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, a Bíblia diz, embora tivesse feito tantos sinais, não creram nele. Por que as pessoas não creram em Jesus naquela época? Vendo inúmeros sinais que ele praticou. E vendo muitos sinais, cegos que, quer dizer, até aquele momento não tinha escrito nos anais da história que o cego de nascença pudesse enxergar. E Jesus fez cego de nascença enxergar. Jesus fez Lázaro, que estava em estado de putrefação, ressuscitar. Jesus ressuscita uma menina. Jesus opera inúmeros sinais e maravilhas. Jesus cura 10 leprosos de uma vez. E a Bíblia fala que muito, embora tivesse feito tantos sinais, não creram nele. Mas aí o profeta Isaías, no versos 31, diz assim, para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Aí você pode dizer assim para mim, eu escrevi até aqui ontem, não que queremos um homem de Deus, um profeta, um pastor, não que queremos o mal dos outros, mas os atos deles mostram o coração que eles têm. Irmãos, tem coisas que eu posso escrever sobre a sua vida, com todo respeito. Se eu conversar com alguns de vocês, eu puder relatar como se fosse um tipo de
de um boletim, um receituário, você conversar um pouquinho comigo, meia hora, 40 minutos, eu posso descrever, eu vou falar assim, você vai mudar de vida? Ah, pastor, eu não quero mudar de vida não. Você vai mudar seu comportamento? Ah, pastor, do jeito que está, tá bom. Então eu posso escrever aqui o que vai acontecer com você daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. A semana passada eu soube da separação de um casal. Alguém me procurou, nós estávamos conversando, falou assim, pastor, fulano separou. E para mim aquilo não foi uma novidade. Eu falei para a pessoa, para os pais daquela moça que separou, eu falei, eu sabia, imaginava já, não que eu sabia, não que eu estava, então o senhor previu, o senhor, então por que o senhor não ajudou? Eu já imaginava, mas por que o senhor imaginava? Pelos atos deles. Tem coisas, irmãos, que é fácil de imaginar, tem coisas que não é tão absurdo, pelos atos das pessoas. Por que Isaías disse que eles não, que para se cumprisse a palavra? Porque aí no versos 39 ele vai aqui dizer, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, agora que está aqui, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. O que acontece hoje? Cegou-lhes os olhos. Cegou-lhe os olhos, é os seus olhos que cegaram. Muitas vezes nós cegamos os nossos olhos. Eu não quero ver a bênção. Endureceu o coração. Quem que endureceu o coração? Quem que está endurecendo o coração? É você, sou eu. Eu ouvi uma colocação muito bonita sobre o missionário R.R. Soares. Tomara a Deus que ele nunca perca isso. Mas até um irmão que esteve na igreja do missionário R.R. Soares e disse que toda vez que ele sobe no púlpito, ele sobe como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez que ele estivesse pregando na vida dele. Ele sobe com toda aquele amor, com todo aquele carinho. Não como um fardo e não como um peso, mas ele sobe como se fosse a primeira vez. Irmão, você lembra quando você começou a vir na igreja? A primeira vez que você pisou na igreja, os primeiros cultos, imagine agora, a sua conversão. Você lembra os hinos que marcaram a tua vida? Vocês lembram dos hinos? Eu contei para o pastor Max, esse dia fui com ele almoçar, eu falei, pastor Max, tem um culto na minha vida que marcou, esse culto faz 25 anos atrás que eu fui nele, 25 anos, eu lembro detalhes desse culto, eu lembro quando eu entrei na igreja, e aí o pastor se ajoelhou, e daqui a pouco o pastor levantou e começou a cantar, eu vim buscar a graça poderosa, somente Deus tem poder para dar. Irmãos, quando aquele pastor começou a cantar, foi 25 anos atrás que eu fui nesse culto, até hoje me arrepio. Lembrando dele, aquele povo cantando 25 anos atrás. Eu lembro da mensagem que o pastor pregou. Eu lembro das orações que ele fez. Ele pregou sobre a casa firmada sobre a rocha ou sobre a areia. E sabe o que acontece? Eu sou um pregador do Evangelho. Mas tem momentos que eu amo, irmãos, eu quero ir, de vez em quando eu vou em algumas igrejas nossas, e eu sento, eu gosto de, como eu acho bonito, acho lindo, eu tenho saudade disso, os irmãos chegando na igreja com a Bíblia, pedindo licença para sentar, sentando, um irmão lendo, o outro, os hinos que se entoavam. Isso, quando você se emociona com o hino, com o louvor, quando você se emociona com a palavra, quando você marca a palavra, sabe o que isso significa? Que o seu coração, graças a Deus, não está endurecido. Que os seus olhos estão enxergando as bênçãos de Deus. Mas quando você, nada mais, um exemplo, a gente fez, ajudamos o MEC Dia Feliz, eu trabalho com o GPASSE, de repente você, isso para você,
tanto faz como tanto fez. Ah, que bom, isso não entusiasma mais. Ajudar o próximo, poxa, quem sabe o ano que vem eu posso fazer uma coisinha a mais, mas não dá para fazer agora, porque eu estou terminando meu banheiro, eu tenho que colocar um porcelanato diferente lá agora, eu tenho que colocar um piso novo, tenho que trocar as luminárias da minha casa. Olha como o coração está invertido. Olha como um coração da gente de repente se inverte. Nós começamos a ser egocêntricos. Nós começamos a ser adoradores de nós mesmos. E a gente diz, não, eu não posso fazer isso porque eu tenho uma coisa para fazer agora. Não, eu tenho que investir tal coisa. Olha, é um coração endurecido. Quando a gente não quer ajudar o próximo. Quando a gente não quer amar as pessoas. Então o profeta Isaías, ele diz, eles não creram no que viram por duas razões. Porque o coração deles estavam endurecidos e os seus olhos estavam cegos. Eles não conseguem enxergar as bênçãos de Deus, eles não conseguem sentir. Por isso que hoje, irmãos, muitas vezes, quantas pessoas estão com o coração muito endurecido, e a gente de repente nem chora mais diante da presença de Deus, né? Louvando ao Senhor, cantando, de repente você um hino, vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Muitas vezes esses hinos não falam mais com você, porque você gosta de ouvir músicas, não tenho nada contra, são bonitas também, mas a gente gosta de ouvir, se tentam destruir-me, combando da minha fé e até estão tentando entulhar meus poços. É bonito, mas você percebe que é um hino, é lindo o hino, não há problema nenhum, mas é um hino que você está dizendo que estão só querendo, e você está se defendendo, e ai que mexer contra mim. Pode ver. Cadê os hinos de adoração? Cadê os hinos de você glorificar a Deus? De você dizer, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você agradecer a Deus, aqueles hinos que você glorifica a Deus, que nem hoje à noite vai cantar uma música antiga, que é Cristo vem me buscar, para o céu me levará, e o Cordeiro prometido voltará, se voltará, oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue desta cruz. Irmãos, como é lindo isso, como é gostoso você falar, Deus, que emoção, né? Que nem uma das partes mais lindas desse hino que diz, ó que gozo eu vou sentir, com os anjos lá morar, e com Cristo para sempre eu vou morar, e com Cristo para sempre eu vou morar. Oh, que gozo eu vou sentir. Eu já disse a vocês que eu tive uma experiência, eu nunca gostei de sensacionalismo, nunca. Então se Deus não... Eu tive uma experiência uma vez num cemitério, irmãos. No cemitério eu tive uma experiência. Eu fui fazer um culto no dia dos finados, e me surpreendeu aquele culto, porque terminou uma missa com um padre que é meu xará, me falou, eu ia vir acho que depois, acho que foi antes, e tinha muita gente na missa, e quando acabou a missa, eu falei, agora acho que vai esvaziar, e alguém falou, pastor, tem o mesmo número de pessoas, é o culto, e tinha muita gente naquele culto. E quando começou o culto, e um louvor lindo, eles começaram a cantar. Irmãos, não tem como descrever o que foi o culto naquele cemitério. Não tem como descrever. Foi muito forte, foi impactante o culto. A palavra, as orações, os hinos. E de repente, no momento de oração, durante alguns segundos, coisas mínimas, eu não posso falar que foi minuto, não foi segundos, Deus me permitiu ter uma visão celestial. Nunca tive essa experiência na minha vida. Deus me deu
a permissão de ter uma pequena visão celestial. Foi algo, eu até hoje me arrepio. E o mais forte ainda foi quando eu recebi alguns diretores de uma emissora de TV aqui na igreja. Eles são da Assembleia, e sem saber de nada, eles estavam contando que a mãezinha dele, uma família muito forte, muito tradicional hoje, ele estava contando que a mãe dele, uma senhora já de idade, Deus deu uma visão a ela no hospital, que ela estava internada, já estava pronta a partir desse mundo, e Deus deu uma visão para ela, uma senhora de idade, assembleiana. E eles contando para mim, sem saber nada do que eu tinha presenciado, nada. Ele contando, ele diretor de trabalho de TV, e nós conversando, ele falando da mãe dele, que a mãe dele deu uma visão, que ela estava pronta a falecer, mas ela tinha que retornar para reunir e restaurar a família. Olha que visão que a mulher teve. E ela voltou, e ela contou a visão que ela teve do reino de Deus. Quando ela contou, que eles contaram para mim, a visão que essa mulher teve, eu tremi. Porque foi semelhante à visão que eu tive. Mesma coisa. Aquilo eu tremi, falei, Deus, que é isso? Era uma confirmação de Deus dizendo, eu dei uma visão celestial para você. E o que mais dói, que tem a ver até com esse trecho da Bíblia, ela voltou, uma senhora de idade, e ela pediu para reunir a família para contar a visão. Você acredita? Família firme com Deus. Você acredita que muitos filhos não vieram para ouvir a mãe? Porque não queria se unir com os irmãos de sangue? A briga entre eles era mais forte, coração fechado. Mesmo a mãe dizendo, eu estava para morrer, e Deus não permitiu para que eu pudesse voltar e dar uma visão para vocês, meu filho. Os filhos que cresceram num lar cristão não quiseram vir ouvir a mãe falar sobre a visão. Não todo mundo junto. Eles aceitavam vir, desde que um irmão ou outro não viesse junto. Gente, o que é isso? Coração endurecido. O que é isso? Cegueira. Por que acontece isso no nosso meio? Porque nós endurecemos o coração. Não deixe o coração se endurecer. Não deixe a cegueira espiritual tomar conta do teu coração e da sua vida. A Bíblia diz, e já vou encerrar a mensagem, que alguns creram, diz a Bíblia, mas não quiseram, porque ficaram com medo dos religiosos. João, deixa eu só, que eu mudei aqui, está aqui. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Eu termino a mensagem dizendo, verso 43 que está na Bíblia, porque amaram mais a glória de quem? Do que a glória de Deus. Cuidado com a glória dos homens. Cuidado com a glória dos homens. Cuidado com títulos. Cuidado pelo que as pessoas consideram você, pelo teu poder econômico, pelo título que você tem. Cuidado. De repente, eu estudei agora, eu sou um médico, eu sou um engenheiro, eu sou uma dentista, eu sou um cientista político, eu sou um grande jornalista, outras coisas mais. Cuidado isso tomar conta do seu coração. Não perca a simplicidade, nem a humildade por nada que você seja, nem pelo dinheiro que você venha a ter, nem os recursos que você tenha, nem pelos benefícios que a sua inteligência tem lhe causado. Não deixe o coração se endurecer. Não se torne cego espiritualmente. Não ame a glória dos homens. Não ame a glória desse mundo. Não ame a glória desse mundo. Ouça o que estou dizendo para vocês hoje. A glória desse mundo é falsa. A glória desse mundo é podre, irmãos. Ame a glória de Deus. Ame a glória de Deus. Ame amar a Deus.
O resto é tudo supérfluo. O que a gente leva desse mundo? O ponto que eu mais reflito é o hospital e um lugar que todos nós um dia vamos passar. E choca a gente. Quando eu vou muitas vezes em um velório, eu já fiz isso para refletir minha vida. A gente entra, tem uma plaquinha com o nome da pessoa, o cemitério que vai ser enterrado, o horário que vai ser sepultado. É ou não é? E geralmente tem alguns lugares, antigamente, que tinha até a data de natalidade, que era uma estrelinha, nasceu dia tal, embaixo, uma cruz, o dia que faleceu. 85 anos, 89 anos, 70 anos, ali está marcado. Sabe o que eu já fiz? Muitas vezes eu já entrei num velório e eu mudei o nome da pessoa que estava lá. Estava escrito lá, um exemplo, José, Marcos, Francisco, o nome da pessoa que faleceu. Eu já tirei o nome daquela pessoa e coloquei o meu. Flávio Antônio Correia Leite. Um dia o seu nome vai estar lá. Ninguém foge. O meu não vou fugir. Nem você vai. Nem todo o dinheiro do mundo vai te fazer com que você fuja. Um dos maiores criadores de computadores, dessas coisas que tem hoje, morreu. O dinheiro dele não conseguiu pagar nada dos recursos. O popstar da música, Michael Jackson, morreu. Morreu novo, com 50 anos de idade. E eu lhe pergunto, o que nós levamos quando o meu nome estiver lá? Imagine o seu nome lá, o meu. E eu quero, irmãos, como eu disse para vocês, ter esse deleite que eu tive lá no cemitério, de ver um pouquinho do que vai ser a glória de Deus. Um pouquinho, coisas de segundo. E aquilo até hoje me marca. Que você possa ver a glória de Deus. A glória dos homens é mentirosa e falsa. A glória de Deus é edificante e restauradora. Se coloque em pé, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pelas pessoas que nos assistiram, nos ouviram agora. Eu busco a glória de Deus e não a glória dos homens. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, nesse mundo de tantas dores, nesse mundo onde o amor se esfriou, se endureceu, e o coração dos homens estão pedrificados. Se respeitamos e se amamos, entre aspas, pelo que a pessoa tem a me oferecer. Se ela tem alguma coisa que seja benéfica à minha vaidade, aí então ela pode se considerar minha amiga ou meu amigo. Não amamos mais por amar. Esquecemos de honrar a quem deve ser honrado. Um coração endurecido. Igrejas pregando sensacionalismos. E estamos esquecendo de falar que o Senhor está voltando. Ora vem, Senhor Jesus. O Senhor está voltando. E quando o Senhor voltar, encontre em nós verdadeiros adoradores para o teu nome. Limpa o coração das pessoas, meu Pai. Tira toda a amargura. Senhor, que a gente possa levantar cada manhã e te agradecer pelo sol que brilha. Te agradecer pelos pássaros que cantam em louvor ao teu nome. Te agradecer pelo pão colocado à mesa. Te agradecer pela saúde, pelo coração que bate.
pelos órgãos internos que de repente, 20, 30, 40, 50, 70 anos, você nunca viu eles. Você nem sabe como é o teu coração, que tonalidade de vermelho é. Você nunca viu o seu pulmão, você nunca viu a formação do teu estômago. E ele funciona cada dia, cada minuto, cada segundo. Deus faz trabalhar perfeitamente. É um presente que o Senhor nos dá. E a gente não agradece. Os olhos que podem enxergar, os ouvidos que podem ouvir, a boca que pode se alimentar, os dentes, a cada coisa que o Senhor tem nos dado. A família. A família. Te agradecemos, Pai, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és conselheiro, Tu és o príncipe da paz. Ah, Jesus, quando nós estaremos contigo, vivendo a Tua glória? Obrigado pelo Espírito Santo Consolador que se encontra no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é escrita. E é o livro que a cada ano bate recordes, chegando às várias nações deste mundo. Aonde a Tua palavra chega. Porque o extremismo religioso islâmico persegue os cristãos. Porque eles sabem que a maior ameaça para eles não é os Estados Unidos, não é Israel, não são os países da Europa. Eles sabem que a maior ameaça para eles não é uma bomba, não é uma metralhadora ou um tanque de guerra. Mas o que eles temem é que esta palavra chegue até eles. A palavra do Senhor, principalmente o Novo Testamento. Porque Jesus nunca pegou numa arma. Ele vai à cruz por amor. E aonde chega o nome de Jesus, há mudanças, há restaurações. Te adoramos, Cordeiro Santo de Israel. Bendito é o Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, ó Deus. Nós te adoramos. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, e me tira desta cova, e me leva até o céu, e me leva até o céu. Já vi fogo